Olá, muito obrigado por vir a mais este encontro aqui na Casa da Crítica. Hoje um webinário sobre um tema muito importante, que é o tema da arte retórica. Essa arte tão mal falada. Vamos conhecer aqui o que é esta arte, claro que em linhas bem gerais, e por que ela é de grande valia para a nossa formação e por que nem todos os ataques, nem todas as depreciações e mesmo xingamentos contra essa arte são realmente devidos. Tá? Eu gostaria de começar soltando perguntas livres, tá? Não é nenhuma pergunta para ser respondida com grande rigor, mas com espontaneidade. O que é retórica? Eu vou aguardar aí umas 2 ou 3 considerações aí das pessoas, tá? O que é retórica? Respostas espontâneas, gente, sem muito juízo, não é para consultar dicionário, para consultar internet. Qual que é uma ideia coloquial, vulgar do que seja retórica? Todos nós temos uma noção vulgar, coloquial, expedita sobre ela. E na sequência, qual a mais retórica das profissões? Pode falar várias profissões que sejam bastante retóricas. Se alguém quiser sublinhar, eu acho que a mais retórica é essa, que a mais retórica é aquela, tal, e etc. Eu queria compreender um pouco a dinâmica coloquial dos convidados. Discursar. Robson, a arte de discursar e argumentar, beleza? Valéria mencionando discurso. Sim, tem nexo. Tá? Não é só força de argumentação. Também é um sentido cabível com a retórica, o argumentar, discursar, tá? Vamos ver se quem mais diz. Direito, política, filosofia são atividades retóricas. Se a filosofia é ou não uma arte retórica, nós vamos ver essa discussão aqui, inclusive. Há gente de peso pesado como Aristóteles que diz que sim, há gente de peso pesado como Platão que diz que não. Então vamos ver, tá, isso. A arte da mente responsável por gerir afetos e emoções. Beleza. É um sentido já também aplicável, mais qualificado. A arte de se expressar de forma hábil também é um sentido aplicável. Então temos já aqui algumas contribuições. Tem um destaque aqui muito para o aspecto do discurso, o argumento. Tá? E qual a mais retórica das profissões? Qual a profissão mais... Assumindo que tudo que se falou aqui, de certa forma, é retórica sim. E aí, qual é a mais retórica dessas profissões? Ou se vocês quiserem soltar várias profissões retóricas, aí a gente destacar qual a mais retórica delas. Advogado é uma profissão retórica. Eu sou advogado de profissão, todo mundo sabe. É uma profissão retórica. Inclusive, a gente cresce muito na profissão quando entende isso. O advogado júnior, o advogado mirim, ele não entende que a profissão dele é retórica. Por isso que é um ingênuo, entendeu? Quando entende que é retórica, aí muda muito a situação. Política é mais retórica. Se é a mais retórica, talvez em alguns sentidos do que é retórica, mas é uma atividade eminentemente retórica. Se é a mais retórica das profissões, enfim, veremos. Professor também é uma atividade retórica, em especial como... E aí tem 2 sentidos. Dá para dizer que a atividade de professor é retórica por vários sentidos. Tá? A boa retórica é a má retórica. E em ambos os sentidos. Terapeuta, psicólogo, também uma boa contribuição. Tá? E etc. Bom, vamos colhidas aqui algumas contribuições, a gente vai seguir, a gente vai responder essas 2 perguntas. O que é a retórica? E qual a mais retórica das profissões? Vai ficar claro pela nossa apresentação e eu vou fechar com a proposta, é uma opinião minha, ninguém vai precisar concordar, qual é a mais retórica das profissões. Né? Então, vamos dar início. O início já começou. Vamos prosseguir, então. Termos associados à retórica. Aqui eu fiz uma separação, tá? Porque há termos com viés positivo e há termos com viés depreciativo. Tá? Oratória, eloquência, carisma, liderança, ídolo, argumentação, etc. Que mais ou menos acolhe o que as pessoas falaram. A contribuição espontânea e coloquial aqui das pessoas veio em sentido bom.
no sentido valoroso da retórica. E o outro sentido é a fraude, picaretagem, conversa mole, sedução e etc. A retórica é uma arte mal afamada. Muitas vezes se usa o termo, isso é só retórica. Como que a retórica é lero-lero, enganação, não é nada, é giro em falso, flautus voices, como se diz. Então, há uma desqualificação do que é retórico. Aquilo que é retórico não presta, aquilo que fosse de rigor, aquilo que fosse científico, seria bom. Essa é uma forma coloquial também de dividir. Tá? E, enfim, eu, no meu convívio, quando eu falo aí para as pessoas que são um público mais leigo, etc., predomina a ideia pejorativa. A própria fala do advogado, que é uma fala retórica, sim, necessária e obrigatoriamente ela é retórica, tá? Mas ela é objeto de chacota. O advogado tudo depende, vamos ver, e etc. Tá? Então são termos associados, o que confirma mais ou menos o fluxo que os colegas trouxeram. A retórica é uma das artes liberais e disciplina do Trivium. Isso é muito relevante, tá, gente? Não é sem razão que a retórica é uma das artes liberais, artes para a liberdade, como foram concebidas por Agostinho, lá no século IV depois de Cristo. Agostinho, ele, um professor de retórica, inclusive, um grande professor de retórica, tá? Que por sua vez estudou retórica com os grandes do seu tempo também, etc. E a sua matéria-prima é a afetividade, e o seu transcendental é a bondade. As artes liberais, a quem conhece, enfim, são 7 artes, 3 dentro do trivium de 3 vias e 4 no quadrivium de 4 vias. Tá? E a retórica é uma delas. Nós temos um curso de trivium aqui, é o nosso maior curso, e inclusive o módulo final do curso é o módulo de retórica. E o trivium são disciplinas da mente, disciplinas para a constituição da nossa inteligência, num sentido fino de uma existência inteligente que consegue ser livre. E a retórica entra aqui. E ademais, ela entra como a mais difícil das artes. Ela entra ao lado da lógica e da gramática, mas a retórica é a mais difícil delas. Tanto que é o nosso módulo final do curso. As disciplinas anteriores são preparatórias para a retórica. Então, disso aqui você já tira que ela é necessária para a nossa liberdade. A liberdade no sentido de bem entender suas potências intelectuais, bem discernir seus afetos, bem discernir sua conduta e bem deliberar. Tá? Esse vai ser o sentido amplo do trigo. E a retórica entra aqui, principalmente na parte da deliberação. Tá? E é uma elaboração da afetividade. Os afetos bem ordenados nos permitem a bondade, uma boa ação. Fazer o bem demanda que os afetos estejam em boa ordem. A retórica a gente já viu aqui na partida, ela vai abrir a boa e a má retórica. Não há decisão sem julgamento, está para o bem ou não, é melhor ou pior pelo menos, etc. Tá? Então é uma disciplina bastante importante. Por que se estuda a retórica? A primeira questão que o estudo da retórica tem que nos dar é a compreensão da irracionalidade humana. A retórica nasceu, nós vamos ver, há muitos séculos, é muito antiga a arte retórica, mas eles já tinham a compreensão do fenômeno da irracionalidade humana. Os antigos não gozavam a seu tempo de compreensões que a gente tem hoje do inconsciente, do determinismo inconsciente, etc. E eles abraçavam tudo isso pelo termo irracional. Há uma grande irracionalidade humana. Tá? Ponto. Uma das questões, isso é nosso. Quando nós buscamos uma vida mais racional, mais sábia, mais prudente, o que for, ok, que a gente avance. Mas continuamos sujeitos, ainda assim, a uma grande zona da irracionalidade. Só que os irracionais decidem, os irracionais movem, os irracionais fazem coisas. Tá? Então essa primeira questão, e essa compreensão dessa irracionalidade,
pode ir de um grau de profundidade, um grau de rigor, que é propriamente a compreensão da nossa natureza. Tá? Isso está muito presente nos estudos da retórica. E depois, defesa contra a retórica baixa, que é a dominação. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em ambiente necessariamente retórico, porque não há sociedade sem poder. Não há poder que não se legitime, não tente se legitimar pelo discurso. Não há. O poder nu, inclusive isso tem um trabalho belíssimo, belíssimo do Bertrand Russell, chamado Poder Nu, em que ele mostra quanto que o poder nu é frágil, raro e transitório. Se há uma situação de poder, qualquer que seja, com poder nu, eu mando, você cumpre pela força, isso é muito curto, isso é muito efêmero. Todo poder, ele tenta se justificar retoricamente. Ele vai precisar de um discurso de retórica de tradição, de retórica de argumento, de retórica de dispersão, ou como for. Tá? E então, assim, nós temos que compreender que há um poder. Tá? As pessoas estão trocando relações de poder em tudo. Tá? E nós precisamos sair das retóricas baixas. Baixa eu quero dizer aqui no sentido retórica não só qualitativamente ruim, mas como uma retórica ruim no sentido essencial, um caráter mau. Por isso que eu chamei aqui de dominação. Nós temos grande risco de ser dominados retoricamente. E a tonificação da vontade. A vontade vai ser tonificada por um processo de autorretórica. A compreensão da irracionalidade, a compreensão da dominação, muita reflexão, com ordem sobre isso, vai me levar a uma condição de eu ser livre. Por isso que está a retórica integrante das artes liberais, por isso que está ela integrante do trivium, tá? Porque ela será meio para tonificar a minha possível liberdade. Sem ela, eu estou, vou usar uma expressão mais vulgar, na tanga. Tá? E isso é um processo muito grande de vida. Então eu não estou colocando aqui o aspecto funcional da retórica. Eu estudo retórica para aprender a vender. Eu estudo retórica para aprender a convencer um auditório de XYZ coisas. Eu não estudo retórica para conseguir tal coisa ou enfim, o voto, ou para fazer discurso. Claro que isso se estuda também para isto, mas não é esse o nosso sentido funcional. O nosso sentido é o de significação. Tá? E estuda-se, nos antigos, nós vamos ver em seguida, estudaram o fenômeno retórico, como ele se aplica realmente e concretamente nos auditórios e nas coisas, para daí extrair esse aproveitamento metafuncional. Tá? Ponto, não é para eu quero ser vendedor, ponto. Quero argumentar melhor. Beleza, a retórica vai te ajudar nisso tudo. Só que não é esse o nosso viés. Nós vemos como essas coisas operam, como que o vendedor vende, como que o advogado argumenta, como que o político pede voto, como que no concurso X não sei quem disputa com não sei quem, e como que se alguém delibera numa assembleia, ou argumenta um favor ou para cá ou para lá. Mas para extrair daí uma transcender isto, tá? Para chegar no nível da bondade, vamos lembrar, um transcendental de bondade a que a retórica tem que nos ajudar a chegar. Esta é uma frase de Aristóteles, tá? A retórica é outra face da dialética, pois ambas se ocupam de questões do conhecimento comum e que não respeitam a outras artes. Ou seja, o assunto que a retórica trata não há outra arte que trata, mas ela é uma outra face da dialética, então ela é uma face complementar. A dialética se ocupa da perseguição. Tem várias finalidades a dialética. Uma delas, no seu sentido mais rigoroso, conforme Aristóteles desenhou, é o desenvolvimento da inteligência. É o desenvolvimento do critério racional, do critério do razoável, tá? Da razoabilidade. E a retórica é uma outra face. Tanto há alguns autores que falam que tem que estudar junto, a dialética e a retórica. Eu acho que é uma abordagem boa. Tá?
E é conhecimento comum. O que é comum? É que todo mundo está praticando. Por isso que eu pus a criança aqui. Crianças praticam retórica. Inclusive praticam retórica antes de ter dialética bem constituída. Por exemplo, uma criança quer X coisa e quem está presente é o pai. Ela tem um tipo de abordagem para o pai. Tem um tipo de dengo, tem um tipo de choro, tem um tipo de postura. Se for a mãe, ela tem outro tipo de postura. Ela tem outra forma de pedir. A criança já discerne isso. Isso é retórica. Nós vamos ver um pouco adiante que a retórica é uma ideia de poder. A criança quer alguma coisa. Quero um brinquedo, quero comer X coisa, quero que me leve em tal lugar. Ela quer fazer, ela quer uma ação, quer que alguém dê para ela ou permita a ela alguma coisa. É já uma manifestação basal de poder. Tá? E tem um jeito de buscar este bem que ela está interessada. Jeito diferente, independendo da diferença do interlocutor. Ponto, isso é retórica. Perfeitamente. Aqui na sua política. Retórica, em certa forma, é a linguagem política. A linguagem que busca um interesse. Legítimo, ilegítimo, genuíno, não, é um outro assunto. Então está todo mundo fazendo retórica. Todo mundo faz retórica, desde que pequenininho. Já aprendeu que tem que mediar a realidade. E tem meios mais eficazes e tem meios menos eficazes, e esses meios alteram dependendo de quem é o seu interlocutor. Isso vai ficar um pouco mais claro um pouco adiante. Retórica é a arte de persuadir. Ponto, é isso. Ponto. É disso que é a arte. Persuadir. Precisamente é um persuadir pelo discurso. Se eu persuadir alguém com o poder nu, que não é o poder retórico, eu vou lá e ponho um revólver na cabeça de alguém, me dê a carteira, eu estou persuadindo a pessoa a me dar a carteira. Mas, enfim, não vou chamar isso de retórica. Mas por um discurso, que esse discurso pode ter se acompanhado de gestos, ou pode ser até um gestos, símbolos, etc. Tá? Mas o objetivo é persuadir. E aqui é uma coisa muito importante, o que é persuasão? A persuasão é a busca de uma ação de outra pessoa. Bom, isso é persuadir. Para o bem, para o mal, eu quero que alguém faça, deixe de fazer, tolere ou não, enfim. Eu entrei na órbita da ação, tá? Eu estou falando de persuasão. Normalmente fala-se do outro, mas tantas vezes nós vamos ver aqui, nós temos que nos auto-persuadir. No processo da nossa vontade, como a gente viu, vai ser a vontade é a nossa força, tá? E nós vamos ter que praticar em certa medida essa retórica conosco. Peguem uma frase assim, e ela é um poder e pode ser um combate. Esse poder pode estar num cenário de combate como um combate efetivo, tá? Veja o caso da retórica judicial. Um advogado está em combate com o outro. Há uma ideia destrutiva. Eu tenho que fazer uma persuasão, porque eu preciso de uma decisão, e o outro precisa de uma decisão contrária. Ademais de eu querer persuadir o juiz a me seguir, eu tenho que fazer evitá-lo, o outro. Tá? E, enfim, onde o combate é mais claro. Mas esse combate pode ser também uma coisa mais sutil, que em tudo tem um custo de oportunidade. Se você veio para cá assistir a este webinário, é porque há outra coisa que foi preterida. Há uma disputa, o que eu vou fazer neste dia? Vou lá assistir o webinário da Casa da Crítica ou vou em outro? Então há um poder pelo qual você veio aqui. Ponto. E isso foi em detrimento de alguma outra coisa. Então, assim, isso é mais claro num confronto propriamente direto, que se chama aí agonismo, tá? E há um debate agonista, onde há quase uma rixa nesse sentido, ou isso é uma situação mais sutil. Para parte da nossa educação para a arte retórica, esse custo de oportunidade, essa seletividade onde eu vou pôr é muito relevante. Tá?
E o contraste da persuasão é o convencimento. O convencimento é um discurso que eu quero convencer de uma ideia, convencer sobre uma proposta, convencer sobre a existência ou não de um fato, se uma ideia é verdadeira ou não é verdadeira. Mas eu não necessariamente quero uma ação humana. E no convencimento ou há uma cooperação, e o discurso dialético é cooperativo, por exemplo, e é por isso que a retórica é outra parte. Só há dialética se o espírito for cooperativo. E se o espírito é de disputa, necessariamente eu estou na retórica. Tá? Ou é uma neutralidade, pelo menos. Entendeu? No mínimo tem que ser uma coisa neutra. Então vou dar um exemplo aqui de uma frase que pode ser um argumento tanto retórico quanto dialético, dependendo da intencionalidade do contexto. Fumar faz mal à saúde. Ponto, essa é uma afirmação. Tem sujeito, tem predicado, é passível de ser dita que é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa. Ponto. Fumar faz mal à saúde. Se eu quero convencer alguém disto, eu tenho que argumentar, trazer provas, explicar alguma coisa da fisiologia do corpo humano, alguma coisa sobre os efeitos do fumo, trazer um laudo científico. Então, fumar, você concorda ou não concorda? Ponto. Agora, eu posso usar isso como um entinema e falar assim: fumar faz mal à saúde, mas com uma intenção que você não fume. Nesse momento eu já estou num discurso com intenção, já é uma dimensão retórica do meu discurso. Fumar faz mal à saúde, está implícito. E na retórica há uma parte, comumente há uma parte oculta, mas implícita. Fumar faz mal à saúde, está dito expressamente. Está contido implicitamente. Você não deve fazer mal à tua saúde, logo não fume. É isso que está dizendo. Então eu estou querendo dissuadir alguém de fumar, inibir alguém de fumar. Pronto, já é um discurso retórico. Então, quanto ao primeiro, é aceitar ou não aceitar a ideia. Candidato X é bom ou não é bom. Quando eu estiver discutindo se ele tem ou não tem essa qualidade, é um assunto. Mas, ordinariamente, é uma discussão retórica, porque eu estou querendo provocar votos nele, ou que não se vote nele, por exemplo. Então, essa é uma diferença que parece óbvia. Ela é óbvia, tá? Mas muitas vezes a gente se perde. Tá? Lembra? É muito difícil falar as coisas com uma asserção propriamente objetiva, porque está todo mundo, como insiste, a cultura é retórica. Se você falar uma coisa, as pessoas estão, porque as relações de poder são mais frequentes do que simplesmente a dialética. A dialética é uma coisa muito rara, hein? Muito rara. Quase tudo que se chama de dialética por aí não é dialética. É retórica porque é interesse. Tem algum interesse por trás. Se tem algum interesse por trás, não é dialética, ela não é cooperativa. A dialética é quase um pedido. Olha, estou expondo algumas coisas, você deve contribuir até para me contestar, para que eu mude a minha ideia. Mas assim, eu tenho que ter uma humildade na dialética, que se a argumentação do meu interlocutor é melhor, eu adiro àquela ideia. Na retórica não, eu quero que o cara venha para o meu lado. Ele quer me levar para lá e eu quero trazê-lo para cá. Tá? É bem diferente isso, tá, gente? Tá? É bem diferente. A retórica não gosta de se reconhecer como retórica. Ela quer dizer que ela é científica, que ela é dialética, que ela é razoável, que ela é objetiva. O interesse costuma ser dissimulado. Não, claro que eu não tenho interesse. Eu só estou dizendo a verdade. É isso que a gente acha que está falando. Então, assim, nós costumamos dissimular a existência de interesse. Ponto. Mas assim, quase tudo tem interesse. Então, dialética é raríssimo. Tem um vídeo meu aqui sobre a dialética, onde eu mostro quase tudo que se chama dialética não é dialética. É retórica, senão coisa até pior que a retórica, como a rixa e etc. Porque tem uma estrutura formal de dialética, porque é um diálogo. Olha lá a dialética. Não é. Ponto. Não é. Aquilo tem uma estrutura de dialética que pode recair numa negociação, pode cair numa rixa,
que são figuras da retórica, porque tem interesse em ação por trás. Há uma pergunta bastante importante aqui, se persuadir e manipular são ou não a mesma coisa. Depende assim, o termo manipulação muitas vezes é usado só na acepção pejorativa. Manipulou. Tá. Mas a retórica é manipuladora sempre. Agora, pode-se manipular por a mão para dispor algo de um jeito, montar uma estratégia de apresentação de um assunto, a ordem dos argumentos, o momento certo para falar, verdade ou mentira, para o bem ou para o mal. Isso são manipulações de interesse. Não quer dizer que seja necessariamente ruim. Então, Aristóteles fala que a arte da retórica é uma ocupação sobre o melhor jeito de persuadir. Ou seja, isso é uma manipulação, sim, mas não precisa ser falado manipulação nesse sentido pejorativo necessariamente. Tá? Mas assim, a boa retórica, se você escolhe a hora para falar uma coisa, você já está fazendo retórica. A hora de falar é essa, mesmo que seja um assunto legítimo. Mesmo que seja isso. Por quê? Porque nesta hora a possibilidade de persuasão é melhor. Mesmo que seja no meu interesse, mesmo que seja no interesse da pessoa. Tá? Então assim, quero tomar cuidado com a valoração. Tá? A origem da arte retórica. A origem da retórica conta muito já sobre o que vem adiante. Já se pratica a retórica naturalmente. Um dia que eu tiver tempo, eu quero fazer um trabalho inclusive sobre sustentar que a retórica já encontra, a função retórica já tem respaldo na estrutura biológica. Tá? Eu já tentei avançar nessa pesquisa aí, mas enfim, que eu não tenho tempo. Tá? Mas um dia eu vou voltar para isso. Então ela é natural, a gente viu conhecimento comum. Mas tê-la como um objeto, com algumas reflexões sistemáticas, querendo montar guias, roteiros, esclarecedores desse movimento, tá? De como melhor persuadir, tá? Isso começou com Córax de Siracusa, mais ou menos no século V a.C. E Córax tem uma questão muito séria que não pode deixar de destacar, que ele era discípulo de Empédocles. Empédocles é um grande pensador, que eu também gostaria de debruçar mais tempo nele. Estudei um pouco no Empédocles. Empédocles criou a doutrina dos 4 elementos, que veio a dar nos 4 temperamentos, que estabelece o padrão da reatividade humana. E o Córax foi discípulo dele. Então, olha só, quanto importante que é isso, não é ponto sem nó, de que a retórica surgiu, uma elaboração reflexiva sobre ela, exatamente por um discípulo daquele que estudou o processo das reações humanas. Se você sabe que X pessoa tem elemento predominante fogo, para você conseguir algo dele, você tem que ter um tipo de abordagem mais eficaz. Se você sabe que o elemento predominante é o ar, você usa outra abordagem. Você já vai ter variado o temperamento das pessoas, o meio de persuadir cada um tem que mudar. Então assim, essa é uma questão tão muito séria da onde surgiu essa reflexão. E houve um problema real que o Córax tinha que resolver. Lá em Siracusa tinha havido um problema de uma ocupação pela cidade, pelo estado de uma região, em que teve que desalojar um monte de gente, e havia necessidade de fazer postulações de indenizações perante alguma autoridade, já como fosse um tribunal, alguma coisa assim. E o Córax se ocupou em ajudar esses postulantes. Tipo, era uma advocacia. Tipo, não é a origem da advocacia. A advocacia já existia desde antes. Né? Já há relatos desde o Egito que você tem a prática da função de advogado, alguém que fala pelo outro. Mas o que se destaca aqui no Córax é que já se deu o destaque
que a melhor postulação não é feita com base na objetividade do pleito. Ó, eu tenho terra tal, o meu dano foi esse, foi isso, foi aquilo, então eu devo receber tal coisa. A abordagem do Corax foi tal que, dependendo do juiz, nós mudamos o jeito de postular. Esse é o grande pulo da retórica. A arte dialética, ou a analítica, que é a lógica, como a gente chama hoje, elas têm uma orientação para a objetividade. Quanto mais objetivo algo é, melhor. A retórica leva em consideração o juiz. Juiz seja um julgador de um tribunal, seja quem vai receber aquele discurso que vai dizer eu compro ou não compro o produto que está me oferecendo, eu vou ou não fazer essa ação, eu voto ou não voto nesse candidato que você representa, eu bato palmas ou vou vaiar. Um espetáculo, esse é o juiz. Ele que vai responder, vai dar a ação ou não vai dar a ação. Então, a grande sacada do Corax foi deslocar a reflexão da objetividade para a personalidade do juiz. Que é a história lá da criança. A criança quer X brinquedo, eu quero X brinquedo. Se ela falar eu quero X brinquedo para o pai, se ela falar eu quero X brinquedo para a mãe, objetivamente falando é a mesma coisa. Mas no manejo retórico que a criança já faz, ela tem uma manha para este e uma manha para aquele, que são pessoas diferentes. Então o Corax sacou esse mecanismo e começou a fazer considerações da adequação, e aí eu vou voltar ao crime da manipulação. Como que eu manipulo, como que eu ponho a mão de gerenciar a disposição da minha postulação a partir de quem é o juiz. Claro, tem que dar peso. Existe o espaço para objetividade, mas para o domínio retórico ela é secundária. Acima de tudo é a pessoa que vai receber o discurso mais relevante que a objetividade do discurso em si. Então, o que o Corax trouxe é o foco no juiz e no senso de verossimilhança. Verossimilhança daquele juiz. É possível que esta pessoa acredite nisso? Ou não é possível que esta pessoa acredite nisso? É mais relevante do que se tal coisa é verdade ou não é verdade. Ponto. Então você tem que compreender, por isso que a retórica, ela começa, o pessoal que não tinha ideia de inconsciente, não tinha ideia de psicologia como uma disciplina separada, mas já começa o entendimento da pessoa. Ah, esta pessoa pode entender isso, a outra não pode entender, pode acreditar. Pode ou não pode, porque tem inteligência ou não, tem experiência ou não, ou tem caráter ou não para isso. Então, assim, é bem ampla a questão. Aristóteles destaca muito isso sobre a análise do juiz. O que o juiz quer ouvir, como ele quer ouvir, o que ele consegue entender, para a partir desta percepção estabelecer o discurso, ao invés de fazer um discurso purista, objetivo, tá? Sem olhar para quem é. Então, as demais disciplinas, por exemplo, a dialética e a analítica, têm uma ideia de impessoalidade. Quanto mais impessoal for, melhor. Para a retórica, quanto mais pessoal for, melhor. Então, assim, por isso que elas se complementam, tá? Uma é a outra face. Tá? Sem entender o domínio sobre o juiz, nada se fala. Essa é a regra da retórica, se chama a regra do auditório. O julgador, aliás, o retor, entendeu o julgador? Se sim, ele pode dar o próximo passo, que é julgar se ele vai conseguir persuadir. Se ele não sabe quem é o auditório, ele não fala. Não fala.
O objetivo do retor não é falar certo. Ele não está lá para falar a verdade, por falar a verdade como um valor, o fato é este. Isto é ingênuo. Tá? Ele está lá para obter a persuasão. Se ele não sabe quem é o juiz, quem é o auditório, ele não fala nada. Nada. Porque ele não vai saber de quais ferramentas que ele vai usar. Tanto que Aristóteles estabelece. Você tem que julgar se você está falando com o jovem, com o adulto, com isso. Não há um auditório universal. Ponto. E isso, a arte de se adequar corretamente a essas circunstâncias se chama prudência. Você tem que ter muita prudência. O sentido coloquial de prudência é cuidado. Mas o sentido mais preciso é uma compreensão do efeito que você vai gerar em falar. E já se antecipar para prevenir de distorções que podem acontecer e para zelar com que você fale da melhor maneira possível para buscar o máximo de eficácia da atuação, em junto aos teus interlocutores. Isso, enfim, a prudência é uma virtude muito difícil, tá? A prudência aqui, como a posse da retórica, nos dá essa prudência. Com quem eu falo, sei quem essa pessoa é, avalio se eu vou conseguir, e aí eu articulo com as minhas ferramentas retóricas. Tá? Só que até para eu fazer isso, eu já preciso de uma senioridade intelectual. Tá? A retórica é uma arte para os sêniores, para gente inteligente. Tá? É para gente inteligente. Demanda muita compreensão o outro. Tá? Segundo, ela também demanda uma condição afetiva grande do retor. O bom retor, ele já é também temperante. Ele já tem uma estrutura de temperamentos equilibrada. Até por isso ele consegue fazer uma leitura dos demais com objetividade. Ler objetivamente a subjetividade alheia. Guardem essa expressão. Tá? E a subjetividade de cada um é uma. Tá? E agora você pode vê-la objetivamente, se você já conseguiu uma senioridade intelectual e afetiva, que é o que a gente vai ver, o caminho que Aristóteles vai estabelecer entre as virtudes morais e intelectuais. Tem um grande discernimento e um grande equilíbrio. Eu queria repetir aqui uma questão séria. Se o retor não entendeu o juiz, ele se cala. Ponto. Não entra no risco. Agir com prudência é mais importante do que pensar com sabedoria. Frase de um grande retórico foi Cícero. Não é porque você esteja na posse de uma verdade que você pode falá-la impunemente. Não estou dizendo que você deva menti-la, mas tem jeitos de expor, tem momentos de expor, ou talvez tem hora de não falar. Ponto. Entenda, porque ser imprudente, inclusive na revelação da verdade, é complicado. A sabedoria é a posse das demais disciplinas do intelecto. A dialética, Platão chamava o homem de dialética, ou a analítica, que hoje é a nossa lógica. Tá? Então, que são artes nobres, evidentemente, nós temos que ser inteligentes, nós temos que ver a realidade com objetividade. Por isso que, inclusive, a subjetividade alheia, nós temos que vê-la objetivamente. Tá? Mas nós temos que tomar cuidado, gente. Nós estamos numa selva humana. Sempre foi assim, o ser humano é um ser de poder. Tá? E você tem que ter o jeito de falar. Tá? Ou agir com prudência é mais importante que pensar com sabedoria. Tem a frase Essa frase foi invocada até pelo Churchill, onde ele ia dizer que o dirigente sem retórica é uma tragédia. É uma tragédia. Isso meio que já vinha de Aristóteles também. Esses autores que estão aqui são os defensores, são estudiosos da retórica e defensores da possibilidade da retórica boa. Por exemplo, Platão e Sócrates tinham uma posição muito ferina contra a retórica, muito ácida. Já a partir de Aristóteles, e essa sequência que houve aí, são autores que falam, não, nós precisamos da retórica, só temos que discernir a boa da má retórica.
Tá, nós vamos ter que discernir. Mas a retórica é usada pelo mal. Por isso que ela é tantas vezes depois. Os picaretas são todos retóricos. Agora, o bondoso também vai precisar da retórica. Do contrário, como diz aqui, a verdade sem retórica perde para a falsidade com retórica. Tá? E essa é uma questão seríssima. A colega mencionando aqui, Pedro pede prudência para Paulo. Sim, há de ser prudente. Tá? Prudência e sabedoria andam juntinhas. Normalmente não, cara. Deveriam. Esse é um ideal. Isso é um grande ideal que Sócrates não honrou. Sócrates, pai da filosofia, tá? E etc. E nós vamos ver isso um pouco para frente. E Aristóteles captou melhor isso. Tá? Prudência não pode ser uma forma de medo? No sentido coloquial é. Um medo, uma falta de precaução, prudência como uma precaução. Falar verdades sem compreender a verossimilhança pode ser uma falta de cuidado. Tá? Prudência é a reta razão ao agir. É a aplicação da reta razão às circunstâncias. E então, se você não compreende quem é o seu interlocutor naquela circunstância, talvez você não haja. E aí Deus espere o momento de você conhecer para agir. Por quê? Porque a circunstância é o auditório. A circunstância é o auditório que está lá, naquele caso. Aqui estão alguns retóricos importantes. Aristóteles, o primeiro livro que Aristóteles escreveu, que infelizmente foi perdido aos 17 anos, foi justamente sobre a fisiologia da retórica. Fala-se que era um livro que explicava como o retor funciona. Como é que vai lá no auditório, como é que insufla a massa, como é que convence, como é que faz isso, etc. Depois ele escreveu mais 2 obras sobre retórica. Um que chama Retórica, propriamente dito, e outro Retórica a Alexandre. Tá? A minha principal fonte de retórica é o Tratado da Retórica de Aristóteles, que eu acho maravilhoso. É um livro para ser lido, relido, trilido, quadrilido. É a fonte central do curso de retórica do nosso curso Trivium. Tá? E depois veio Cícero, grande retórico também. Grande retórico, que veio da área jurídica, mas compreendeu o fenômeno retórico de uma maneira bem ampla. Quintiliano, que foi muito tenaz em registrar a retórica como elemento para a educação moral, compreensão do fenômeno retórico também para a educação moral. Agostinho, que foi professor de retórica, tá? E escreve belamente uma belíssima retórica também, tá? E aqui o Chaim Perelman, que é um camarada belga que faleceu recentemente, tá? Deve ter falecido há uns 20 anos atrás, que meio que criou a nova retórica. Quais questões sobre o Perelman? Não é um autor, é um autor que tem que ser mencionado, é um autor de peso nos estudos novos da retórica, tá? Mas não é um autor que me interessou demais pescoçar nele, porque é um cara do direito e ele está trabalhando com a retórica muito no viés da teoria da argumentação, que não é o viés que eu predomino, como o viés da educação moral. Tá feito, vai ficar mais claro no que a gente vai seguir aqui, mas é uma altura aí de tamanho aí na compreensão do fenômeno retórico. Tá? A verdade sem retórica perde para a falsidade com retórica. Retórica é arma. Por quê? Porque é poder. Se você vai usar essa arma para dominar e manipular pessoas indevidamente, vender para o cara o que ele não precisa, tá? Convencê-lo do falso, enfim, fazendo um mau uso da arma. Se você vai usar essa arma para se defender da má retórica, ou para posicionar o bem, etc., refutar o mal, para proteger o teu terreninho em vez de invadir terreninho alheio, enfim, é o uso da arma. Não é a arma o problema, é quem usa e como usa e por que usa, é a intenção do uso. Tá? Platão e Sócrates tiveram uma visão mais pejorativa, tá? Mas
esses caras aqui ponderaram de uma maneira maior. Isso é muito relevante porque a gente vai ver a situação de Sócrates. Feito um colega já lançou aqui. Tá? Sócrates foi sincero na questão dele do poder da razão. Sócrates não acreditou tanto na irracionalidade humana ou na perversão humana quanto Aristóteles, por sua vez, acreditou. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho adiante. A filosofia propriamente dita nasce do confronto com os retóricos sofistas. A origem da filosofia é problemática e fixar arbitrariamente. Alguns dizem que ela nasce com Sócrates, porque Sócrates assumiu integrar as reflexões intelectuais que já havia, o aspecto ético. E nesta integração havia de se combater um certo utilitarismo verbal, como que era uma retórica sofista, que havia escolas de retórica diversas para um uso sofista. E as escolas anteriores de reflexão intelectual eram as escolas naturalistas. Então essa é uma forma de pensar. Começou a filosofia quando Sócrates integrou as reflexões naturais ou dimensão ética. E portanto ele passou a litigar com os sofistas. Os sofistas eram essas escolas práticas, como escola de vendedor, como escola de demagogo, como escola de... olha, eu te ensino o que funciona. Não é bem a questão se está certo ou está errado, mas havia as escolas sofistas. Então Sócrates e Platão se dedicaram a esse combate tão grande, que Aristóteles também combateu, tanto que ele tem o tratado Refutações Sofísticas, como refutar os sofistas. Só que ele punha numa intensidade menor o ataque e a reposição. Então há uma discussão se a própria filosofia nasce da ideia de superar a retórica, no caso sofista, que era uma retórica tratada como retórica má, e a filosofia então seria um meio de persuasão, não só de convencimento, mas de persuasão para a vida boa. Não se esqueça que Platão era um educador. Ele tinha por vistas que as pessoas se formassem na filosofia não apenas para estar convencidos da verdade, mas para viver a vida justa, para viver a vida de filósofo como justo. Então, mais ou menos esse é o contexto no Ocidente que tem essa discussão. Tá? E aqui alguns sofistas, Górgias, Hípias, Protágoras e Trasímaco. Górgias, Hípias e Tropárclas, tá? Foram autores, Platão dedicou um diálogo a cada um deles. Trasímaco, não há um diálogo, Trasímaco, acho que não há, mas o Trasímaco é um personagem no diálogo à República. Tá? Trasímaco era um jurista meio velhaco, que defendia inclusive que a justiça é o interesse do mais forte, tal, etc. O Hípias falava da questão da mentira, o Górgias o problema do subjetivismo. Subjetividade não é subjetivismo. Subjetividade é o modo de cada um ser, o estoque da minha consciência, etc., as minhas crenças, meus valores, etc. O subjetivismo é um foco tão grande nisso que se chegaram nas escolas sofistas falar o homem é a medida de todas as coisas. Então, se eu acho que tal coisa existe, tal coisa existe. Se eu acho, então assim, isso é o subjetivismo, tá? E que não é apenas a subjetividade, tá? Então, assim, o Protágoras, assim, tudo é e não é, e nada pode ser muito conhecido. Então, assim, era essa zona de um relativismo nihilista que eles trabalhavam, tá? E aqui uma pergunta, a maiêutica de Sócrates visava combater os sofistas? A maiêutica é o início de uma dialética que tem por fim mostrar que o discurso sofista era um discurso de giro falso, que no limite era só um discurso de bajulação, tá? Um discurso bajulativo subjetivista, no sentido de um subjetivismo impróprio, tá? Por quê? É só poder, só poder. Nós sempre racionalizamos, hoje já veio Freud e falou com toda a razão que nós sempre racionalizamos, inclusive o absurdo.
E por quê? Porque primeiro é o poder. E aí nós racionalizamos o poder. Porque por trás disso tem um subjetivismo que pode ser nihilista. E o Sócrates estava combatendo isso. E falando, olha, um discurso tem que ter regras. Tem que ter padrões de desenvolvimento de objetividade mínima. Mesmo que você aceite a perspectiva do interlocutor, mas há um padrão mínimo de objetividade. Então assim, é daí, tanto que o termo hoje sofisma, que é uma retórica má, que é um tipo de uma fraude, é um raciocínio feito com aparência de real, mas ele é falso, deliberadamente, não é um mero erro, é uma má intenção. Tem o termo sofismo, vem disso daí. Tá? Então aqui tem o universal e o particular. A retórica, quando cuida do subjetivo, está cuidando do particular. Este é um auditório particular, com a subjetividade dele. Então eu vou entender. Agora, o subjetivismo é uma vontade muito perversa de eu ter uma preferência e eu simplesmente dizer que é. Por quê? Porque eu quis que seja. E eu mandei que é e é eu. Eu acho. Ponto. Você entendeu? Então, assim, essa é uma questão muito séria que os sofistas iam. No nosso curso de Trivial nós temos uma aula que a gente mostra o perigo que a degeneração sofista chega para o relativismo e depois do relativismo ela chega no niilismo. Tá? Então isso é bem sério. Só que tinha uma situação aqui. Tinha uma situação aqui complicada. Então os filósofos iam zombar dos sofistas. Ah, vocês são um bando de picareta, vocês só se enganam uns tolos, vocês não fazem reflexão consistente, vocês não têm demonstração, etc. Só que os sofistas também zombavam dos filósofos. E isso no diálogo do Gorgias está muito claro. Olha, vocês filósofos podem ser os caras inteligentes aí, tá? Só que vocês sabem, por exemplo, qual remédio que alguém tem que tomar para um caso de doença, porque vocês têm conhecimento, tá? Só que você saber qual que é o remédio que a pessoa tem que tomar, não quer dizer que o cara vai tomar. Olha o tamanho da porrada. Então assim, por quê? Porque tinha que motivar o paciente a tomar o remédio. Imagina o horror que eram os remédios antigamente. Imagina o horror, nós estamos falando de 25, 26 séculos atrás. Imagina o horror que era tomar um remédio lá. Um médico poderia saber que tem que amputar a perna de alguém. Quer dizer que o cara vai permitir que ampute a perna dele? Então os sofistas mostravam, nós somos ignorantes. Mas na hora de persuadir o paciente a aderir ao tratamento dele, precisa do sofista, que faz vezes do motivador hoje. A gente fala hoje a motivação. Eles sabem motivar pessoas, para o bem ou para o mal. Mas não adianta você saber o remédio certo, se não tem quem motiva o cara para tomar o remédio. Entendeu? O tamanho da porrada aí. Os muros. Tinha uma outra atrito deles nos muros assim. Ah, vocês sabem construir muros. Vocês podem ter a técnica da arquitetura. Mas quem vai chamar a multidão para carregar o tijolo, para abdicar de outras coisas, para vir para cá, ou para defender a cidade, precisa do retórico, do sofista, que sabe chegar lá e instigar as pessoas à ação. Então assim, a partir desse tipo de situação, que você vai verificando que as escolas posteriores, aristotélica e aí em diante, adequaram um discernimento entre a boa e a má retórica, sem que seja tudo coisa sofismática. Por quê? E aí a frase de Aristóteles, inclusive a bondade precisa da retórica. Sim? Do contrário, o médico bom não conseguia fazer o paciente tomar. Do contrário, o arquiteto bom ficava com o conhecimento dele impotente. Então assim, é complicado o julgamento das escolas sofistas, até porque o que tem, pelo menos mais extensamente, de trabalho dos sofistas é a história de quem os combateu. Você está entendendo? Enfim, então é um assunto complicado, exige uma maturidade de pôr no devido lugar qual o discernimento do poder legítimo, tá? Do poder
perverso. Aqui eu queria colocar as fontes de ocupação da inteligência, das artes da inteligência. A analítica. A analítica é a lógica de hoje. Ela tem um rigor racional. Leis do ser, senso de absoluto. A analítico-lógica, no limite, quer te responder a seguinte pergunta: o que é o ser? O que é o ser? Ponto. É isso. Tá? Ou seja, o máximo de objetividade. Se eu concordei, se eu não concordei, o ser é absoluto. Bom, a dialética é o provável. No que eu acredito, no que eu não acredito, mas no sentido a que eu devo achar que é verossímil, a que eu acho que deve achar que é razoável. Essa tese é mais provável, esta é menos provável, mas o foco é lá, na tese, está em senso de proporções melhores, tem mais chance de ser esta a verdade. Eu vou julgar isso aqui a partir de elementos objetivos dela. Tá? A retórica é o verossímil, é o subjetivo e o irracional. Tensão desejante e afetiva. Claramente ou difusamente. O que eu quero que seja verdade? Eu gosto disto, então eu vou dizer que isso aqui é verdade. Eu gosto daquilo, eu vou dizer que aquilo é verdade. Isto vai ser mais interessante para mim, isto aqui vai ser menos interessante para mim. Então eu acredito nisso e não acredito naquilo. Nós sempre racionalizamos. A psicanálise chama isso da racionalização de uma maneira pejorativa. Só que a psicanálise fala que temos o inconsciente e nós vamos fazer coisas e vamos racionalizá-las. Eles não tinham essa ideia do inconsciente, mas tinha já a ideia que a gente podia ter uma desordem de afetos, e essa desordem de afetos ia determinar a nossa ação, e a gente ia dizer qualquer bobagem para justificar que é o subterfúgio. Um exemplo que eu gosto vem do Nelson Rodrigues. A mulher adúltera. Está na obra, acho que tem uma filosofia da adúltera que ele chama essa obra. Tinha um homem que era extremamente virtuoso, bacana, carinhoso, tomava conta muito bem da mulher dele. Mas a mulher era uma adúltera compulsiva. E perguntaram para ela: mas por que você é adúltera? Seu marido é bacana, é um cara virtuoso, um cara que te cuida bem, então. Mas ele tem uma pinta atrás do pescoço. Ele tem uma pinta atrás do pescoço. Ou seja, é apenas é isso que é o tipo de racionalização que o Freud fala, que é o que os antigos aqui na história estão chamando de irracionalidade. Uma racionalidade absoluta. Mas nós não ficamos sem dar razão. Nem que a gente diga absurdo. A irracionalidade já nos demandou uma coisa, que para eles era esta desordem de que foi decidido. Quando não foi decidido no sentido próprio, foi feito por um desejo. Há uma diferença entre desejo e vontade. Eu vou enfrentar isso aqui um pouquinho para frente. O desejo não é racional para existir. A vontade é uma decisão ponderada. A retórica que instiga essa irracionalidade, que domina pela dimensão do desejo, é a má retórica. A retórica que mostra essa dimensão do desejo, supera a dimensão do desejo, para tonificar a vontade e julgar apesar das paixões, essa é a boa retórica. Esta é a boa retórica que Aristóteles fala, tem que separar a boa da má. É a retórica que é usada para a educação moral de Quintiliano, que por isso que Agostinho trouxe para cá, etc. Para que se alcance esse discernimento, que a retórica tem que ajudar a vontade e não o desejo, porque o desejo tende ao irracional, e a vontade tende a ordenar o desejo, a pôr ordem no sentido
de estabelecer a prudência de que você falou, tá? Você tem que aceitar que exista a vontade. Né? A vontade, quanto uma categoria da alma humana, nasceu justamente com Aristóteles. Sócrates e Platão ficaram na antessala dessa vontade, mas não definiram a vontade. Havia para eles a irracionalidade, ao desvio de caráter, mas a vontade, de uma maneira melhor desenhada, foi com uma faculdade independente, foi algo independente no sentido próprio, tá? Na alma humana, foi a partir da filosofia de Aristóteles, que é o que eu vou mostrar aqui em seguida. A gente já vai entrar na questão da vontade, mas entrosado esse assunto, eu preciso dizer as etapas retóricas. Essas etapas retóricas foram mapeadas por Aristóteles, em que ele diz: o fenômeno retórico segue essas etapas. O ethos. O ethos é o primeiro encontro. É uma simpatia ou uma confiança. Se chega alguém e vai propor algo, tentar algo de persuasão, ele tem que ganhar a confiança ou a benevolência daquele público. Essa confiança não é só da honestidade das pessoas, do retor. A grande questão que o público tem que confiar é que o retor entende a perspectiva dele. Eu sei, você, auditório, qual é a sua dor, qual é o seu ponto de vista. Quando eu falo aqui, o analfabetismo funcional pode ser combatido assim, assim, etc. Por A, por B. Eu posso argumentar. Mas isso é logos, isso é razão. Eu posso criar um ethos. Eu chego assim: eu, Vicente, fui analfabeto funcional até os 34 anos. Aos 34 anos eu senti problema tal, problema... o cara sentiu tudo isso? Sei. Neste momento está estabelecido o ethos. O cara confia em mim, não por causa da ideia, mas ele confia que eu saiba ver uma perspectiva com a qual ele se identifica. De tal maneira que ele tem confiança que eu sei ver a necessidade, o problema ou a dor dele. Ponto. Isso é o ethos. Estabeleceu ali um primeiro vínculo de simpatias. Se o ethos não se estabelece, a persuasão não tende a ser de sucesso. Ponto, ela vai fracassar. O retor, se não tiver com essa benevolência, já pode ir embora. Na sequência vem o pathos. O pathos é que é propriamente o trabalho, o grande trabalho do retórico, que é aqui. O grande trabalho dele é fazer essa disposição, que é uma negociação afetiva. Eu sei, ele faz uma negociação afetiva para antecipar um estado posterior de prazer. Então, eu preciso fazer, é o famoso põe um bode na sala para tirar o bode, como se fala vulgarmente. Estabelecido uma confiança comigo, eu falo, você está com a seguinte dor, você acha que o inimigo vai entrar, você está desesperado. Há de se trabalhar aqui com a afetividade dessa pessoa, para mostrar não só que essa decisão é a melhor objetivamente, mas para mostrar que esta decisão vai mudar o estado de estar do cara. Quando a pessoa ouvir, imaginar, projetar, se ela tomar essa deliberação, o estado dela de prazer ou de felicidade vai ser melhor, aqui estabeleceu a decisão. Ponto. É um processo de instigar o afeto. O cara achou que se comprar o tênis tal, ele vai ser mais feliz, ele vai ter mais autoestima. Ponto, ele já comprou o tênis ali. Depois vem a parte final, mas a parte final é meio covardia, porque ela é falsa, no sentido, na maioria das vezes. Falsa sim, ela não é determinante. Aí você vai dizer a justificativa da decisão já tomada, que é uma racionalização que eu estava falando com o agendamento. Ele racionaliza ali.
E a propósito, esse é o tênis mais barato. A propósito, esse é o tênis que não sei o quê. A propósito, aí ele justifica o que ele já decidiu. Mas o processo propriamente de julgar para cá ou para cá deu no Patos. O processo afetivo. O cara pôs na cabeça dele que aquele tênis, que aquela viagem, que aquilo isso vai dar mais prazer para ele, aí ele fica justificando a posição dele. Ah, mas eu aproveito que não sei o que, aí ele vai subterfugiando aquilo que já operou afetivamente. Ponto. Aquela mulher, no caso da adúltera de que eu falei, que é exemplo do nosso Rodrigues, ela tem para ela que aquilo é o melhor caminho. Então ela fica falando qualquer coisa que justifica o que ela já o rumo que ela já deu por motivos afetivos. Se ela tem rancor do cara, se ela não tem isso, então ele fica com esse papinho. O cara tem. Isso é magnífico, gente. Isso aqui é magnífico. Aqui está a condição humana. Aqui está a grande condição humana de farsantes. Farsantes no nosso processo, farsantes com o nosso começo de autossabotadores. Que depois veio ser explicado com a questão do inconsciente, mas já tinha um esquema aqui que mostra isso. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito profundo, gente. Então é aqui que a gente compreende. E Platão chegou muito perto disso aqui. Porque lá na República ele vai dizer, as pessoas preferem a aparência. E quase tudo que é falado já é essa questão que a gente chama da dissociação. Tá? Só que este é o grande compreensão da etapa retórica. Ponto. E aqui a gente vai ver a nossa irracionalidade. Claro que tem gente que quebra isso aqui. Mas assim, gente, é isso aqui dentro dessa multidão. A racionalidade vem depois. A explicação racional vem depois dessa elaboração interna dos afetos do auditório. Enquanto isso não acontecer, não justifica. E aí tem uma anedota, que é meio anedota, mas não é absolutamente anedota. E se essa negociação não se der? Você vai lá, o reitor vai lá, faz uma proposta. Essa proposta não foi digerida pelo auditório. O auditório não aderiu. O que o reitor tem que fazer? Claro que eu estou falando de picaretagem, não? Mas, enfim, por isso que é uma anedota entre aspas. Tá? Ele vai concordar com o auditório. Tá vendo? Tudo que eu falei para vocês não te convenceu. Vocês não estão nem se sentindo bem com essa oferta. Vocês estão indispostos com isso. E é isso aí mesmo. Você viu como que não é para seguir o que eu estava falando? Vocês têm razão. Eu estava provocando vocês para afirmar que vocês já estão na posição correta. Então, o pior dos mundos para o retor é um problema de poder. Retórica é poder. É fazer oferta e perder. E por isso que o retor entra quando ganha. Sabe aquela coisa assim, esse cara domina, ganha tudo. Sempre que ele vai na assembleia, ele ganha. Falso. Falso. Ele só entra no jogo quando ele sabe que ele vai ganhar. Essa é a grande questão da retórica. Depois que ele entende perfeitamente a verossimilhança, ele tem um bom reitor, entende a verossimilhança, entende a subjetividade do auditório, entende se ele pode ganhar. E aí ele entra para ganhar. Do contrário, ele não entra, porque é poder. Um ganhou, o outro perdeu. Ponto. Não pode perder. Então, o que acontece? Essa é a questão. Exatamente. Depois, lembrem, se der tempo, eu falo a história do Dançador da Chuva, que é uma paródia parecida. Tá? Agora, ele só dança quando... vou contar. Ele só dança quando sabe que vai chover. Não é que ele dança e a chuva cai. Não. Ele dança quando ele já sabe que vai saber o que o dançador da chuva sabe. Ele sabe meteorologia. Igual o reitor sabe o que o público quer. Se não souber, ele não vai. Tá? Entenda? Essa é a grande questão. Tá? Aí o que acontece? Essa estrutura que se passa lá com o auditório, com o juiz, seja esse auditório uma assembleia, um tribunal, um grupo, tal, etc.,
ela se passa dentro de nós, que é a nossa consciência. A nossa consciência tem um formato de tribunal. Vozes que acusam, vozes que defendem, vozes que mandam para cá, vozes que mandam para lá. Eu gosto muito da expressão do Louis Lavelle, quando ele fala da polifonia da consciência. Nossa consciência é uma polifonia. E tem vozes julgadoras. E nós sabemos quando o juiz está julgando, tentando um esforço de um julgamento, e quando o juiz está roubando. E quando nós estamos corrompendo o juiz para cá ou para lá. Tudo dentro da nossa cabeça. Isso é automanipulação, que também é autossabotagem. E que é filtrado, apurado, regido pela autorretórica. Aqui a obra da literatura clássica sobre isso é o Crime e Castigo de Dostoiévski, em que mostra como que um assassino fica manipulando a própria consciência dele. Ele precisou se persuadir para matar a velha. Depois ele precisou ficar acomodando a consciência dele aqui, fazendo retórica baixa com ele mesmo. Até no momento em que ele obteve uma redenção, a partir de uma força de praticar uma retórica que tonificava a vontade dele. Ele conseguiu apaziguar, ganhar a má retórica, a má autorretórica, contra a boa autorretórica conseguiu ganhar da má autorretórica, estava dentro da cabeça dele. Tudo dele. Então, essa estrutura da manipulação, inclusive perversa, interesseira, rasa do auditório, como é possível um idiota convencer muita gente? Convence. Como é possível um perverso convencer? Convence. Porque é o mesmo esquema que a gente se auto-sabota. Mesmo esquema. E aí o ethos, o pathos e o logos opera dentro de nós. Ethos. Eu tenho autoestima. Eu tenho autodúvida. Eu tenho autodepreciação. Eu me valho. Esse mesmo jeito que eu tenho que ter uma simpatia e uma confiança, eu tenho que ter com um retorno, tem que ter comigo. Aqui é a zona da autoestima, hein? Tá? Muito séria. Patos, eu me preparo afetivamente, eu elaboro os meus afetos. Tantas vezes a gente se prepara para um assunto. Às vezes a gente não está pronto. A fase do patos demora muito, gente. É a fase mais longa. Lá no auditório, estabelecer o ethos, quantas sessões, quantos isso, quanto tempo, quanto esforço é no patos. A gente tem um processo de elaboração da consciência, processo de elaboração dos afetos, para a gente se preparando para ir excretando o erro, o desvio, isso para ir purificando, filtrando. Aqui no Crime e Castigo esse processo é milimetricamente demonstrado. O tempo em que ele foi elaborando a superação para fixar a força da vontade. E depois o logos, aí ele põe a razão, não meramente no subterfúgio. Enquanto o patos estava em desordem, ele ficava colocando subterfúgios, até que ele foi ser obediente à razão. Na hora que o afeto entrou em ordem, ou seja, ele se torna mais temperado, ele pode seguir a voz julgadora da razão. Antes disso, ele está corrompendo essa razão. Certo? Então, é isto que a gente tem que entender. Não é um mundo inteiro irracional. É um mundo inteiro em nós também. Cada um de nós. É o mundo inteiro que joga, me engana, que eu gosto. E nós também. É o mundo inteiro que se sabota. E nós também. A nossa fortalecimento de vontade e permitir que a gente ordene esses afetos, saia do jogo da retórica baixa externa que a gente é bombardeado e da nossa, tá? É por isso que a retórica está no trivium. Bom, isso mesmo. Por isso que ela é a educação daquilo que nos é mais nobre, a vontade reta, bem ordenada. Bom, que vai seguir a razão. Vai adequar as circunstâncias, supera as circunstâncias e transcende as circunstâncias. Bom, esse é o grande motivo. Consciência humana. Alguns princípios da retórica
que explica um problema da irracionalidade humana e a necessidade dela. Contranegativo. Isso explica a nossa natureza. É muito mais eficaz você ter um discurso de contrariedade do que um discurso de proposição. Pense numa retórica, numa missa, num sermão. O padre vai falar. O padre pode falar da seguinte forma: vamos amar, vamos dar, vamos amar a Deus, vamos ter caridade com o irmão, etc. É verdadeiro tudo isso. Tem alguma adesão. Agora, se ele falar, vamos combater o pecado, a adesão é maior. Porque a maior parte do público é de muito baixa maturidade. Quanto mais baixa a maturidade de alguém, mais a gente sabota o positivo e pode aderir até o negativo. Por quê? Porque tem uma responsabilização menor. Vote em mim, porque eu vou fazer isto, isso e isso. Vote em mim, porque nós estamos combatendo aquele ali. É muito mais eficaz. O contra-negativo. Em vez de eu propor este, eu proponho contra o oposto deste, que é muito mais eficaz. Porque um dos maiores problemas humanos é a responsabilidade de subsuação. Que é isso que inclusive mostra esse esquema do ethos, do pathos, do logos. O logos, na maioria das vezes, é a racionalização vã. Então a gente tem medo do logos, tem medo de seguir a voz da razão e falar, eu decidi esse por A, por B, por C. Não, mas é que eu me sinto menos responsável pela minha liberdade e menos responsável pela minha decisão. Então assim, o princípio contranegativo, ele é, na maioria das vezes, é mais eficaz. Tá? Modos temporais. Muito comum as pessoas confundirem os tempos das deliberações. Se eu vou numa assembleia, se eu vou tomar uma deliberação, o que eu faço no condomínio, o que eu faço na minha casa, o que eu faço na minha vida, eu estou deliberando para o futuro. Isso convém, não convém, é mais arriscado, pode ser mais vantajoso, pode ser mais proveitoso ou não. Se é judicativo, se é do passado, fulano estava culpado ou não estava culpado, fez ou não fez. É muito comum um erro de ingenuidade deliberativa, o camarada querer deliberar para frente e ficar falando se as pessoas erraram ou não erraram, se são boas, se são culpadas ou inocentes. Não aplica. Ou você está falando do futuro, você está falando do passado. A apreciação. Alguns chamam esse juízo de apreciação de epidítico. Isso é belo ou isso aqui é feio? Eu vou dar palma ou eu vou louvar? Vou vaiar. Ah, mas o cara é mau caráter. A arte, o artigo, o trabalho está bonito ou está feio? A gente se perde muito nisso. E normalmente a gente quer trazer tudo é culpado ou não é culpado. Ponto. Mais do que convém ou não convém, é bonito ou não. Tá? Isso aqui são alguns indícios retóricos que se aprende na retórica a ter uma clareza nisso. Outra questão, e aqui a gente vai voltar para o julgamento de Sócrates. Gente, eu estou contando alguns princípios retóricos, assim, a pontinha da pontinha do iceberg, tá, gente? Retórica é coisa complexa, ampla e tal. Nosso tempo urge, tá? Estamos no fim já, quase. Realismo sobre o caráter humano. Quem vai estudar retórica tem que ter um realismo muito grande sobre o caráter humano. Sócrates, no julgamento dele, Sócrates defendia a seguinte doutrina: quem conhece o bem, faz o bem. Se a pessoa faz o mal, é porque ela não conhece o bem. Houve um advogado que falou para Sócrates, no julgamento dele: não defenda-se, peça piedade ao tribunal. Em vez de você dizer que é inocente, peça piedade, e eles vão te absolver. Sócrates disse: eu não posso pedir piedade, eu estou certo. Eu preciso convencê-los. Achar que o convencimento iria levar à persuasão. Queria convencer que ele era inocente. Por isso os persuadi-los ia absolver. Bom, deu no que deu, morreu. Aristóteles não caía nesse papo, não. Porque Aristóteles não vai endossar que se eu conheço bem, eu sou bom.
E se eu sou o mal é porque eu desconheço o bem. Aristóteles, porque mapeou a vontade, já chegou num grau de maturação mais profundo que diria assim: eu posso conhecer o bem e querer o mal. Bom, e o retor tem que entender isso. Para o conjunto de poder que estava ali, se ele tivesse pedido piedade, realizava uma situação de poder. E não era uma situação de julgamento de inteligência. Então, no estudo da retórica, o realismo do caráter humano, que pode ser perverso, tem que estar em consideração. Se Sócrates, não, tudo bem, eles são perversos, mas eu não vou tombar e é o meu sacrifício, é uma posição diferente de dizer: ah, então será que eu que não argumentei corretamente bem, suficientemente bem? Então, um realismo aristotélico contra uma ingenuidade socrática de achar que há a irracionalidade, mas eu venço a irracionalidade trazendo conhecimento, quando essa irracionalidade pode ser a capa da perversão. Entende? Estamos falando de seres humanos, estamos falando de poder, estamos falando de gente perversa também. Grande afeto. Isso aqui eu quis destacar. Aristóteles mapeia os grandes afetos que o retor vai poder elaborar no Patos, mas grandes deles a esperança e a vã esperança. Quase todas as pessoas são desesperadas. Quase todo mundo vive desesperos ininterruptos e diários. Quase todo mundo é desesperado, vou repetir. Aflito. E fica preenchendo isso com esperança ou com vã esperança. Nós fechamos o curso de Trivium e a última aula com o módulo de retórica, e a última aula é exatamente a esperança. É o grande trabalho do retor. Lembra aquilo, o retor tem que colocar uma negociação em que vai existir um afeto, uma antecipação de uma projeção de outro afeto a partir do rumo que tomar. E a esperança. Então, você enche de esperança alguém, ele fica potente. Tirou a esperança, ele fica impotente. Ele retrai. Agora, pode existir esperança e existe vã esperança. Demagogia. Uma liderança espiritual, fanática, tosca, cartomante. São vãs esperanças. Nenhuma deles resolve o problema de ninguém em termos concretos. Todos manipulam, mas são elementos retóricos de má retórica, de baixa retórica, imensamente bons. No sentido bom, imensamente eficazes. Tá? Tudo vai esperança. Isso tudo é processo retórico. A cartomante é uma grande retórica. Ganha simpatia. Primeira coisa que é altamente simpático é o ethos. O patos, ela descobre que é a dor. Aí ela estima, então vai acontecer tal, vai acontecer tal coisa. Então aí vai acontecer tal coisa, um processo de negociação interno afetivo começou a operar. Aí ela explica. Ah, isso eu fiquei sabendo porque a bola daqui falou, porque a carta diz. Fala qualquer besteira, que é o logos de besteira. E a pessoa compra o jogo. Por quê? Porque operou ali um desespero por uma esperança. É das maiores canalices que pode fazer pra alguém. É manter alguém na van, esperança. Mas é uma das coisas mais eficazes que pode ser feito. Tipo, funciona. É canalha, mas funciona. Demagogia. Esperanças que há. Teologia da... Como é que chama? Teologia da prosperidade. Essas coisas aí. Tá aí. As retóricas canalhas. Estão aí. Trabalhando com afeto e esperança. E é um afeto muito importante, tá? Nós fechamos nosso curso, eu vou lembrar, com ele, porque é um dos mais recorrentes para o retórico trabalhar. Para o retor trabalhar. Grande questão da natureza humana é a vontade ou o desejo. Quem tem muita vontade tem pouco desejo. Quem tem muito desejo tem pouca vontade. E aí é um paralelo da deliberação. Deliberação é quem tem vontade. Quem tem vontade decide. Vontade é decisão. Desejo é racionalizado. Não é deliberado. Um homem
Tem 10 mulheres aqui. O homem ou quer uma, ou não quer nenhuma. Aí é que a vontade dele é ter uma, a vontade dele é não ter nenhuma. São vontades possíveis. Ele deliberou uma das 10 mulheres ou nenhuma. Perfeito. Ah, eu quero as 10. Ele não quer as 10, porque não é possível querer as 10. Ele pode desejar as 10. Esta é a diferença entre desejo e vontade. O desejo é irracional. Ele pode desejar as 10 e querer uma, beleza? Mas querer é uma. Quando alguém quer, o querer é um princípio de ordem. Ele decidiu. Então ele decide quer dizer, porque há uma decisão. Esta decisão inibe as ações desejantes. Como eu quero essa, eu seguro o ímpeto por essa, eu seguro o desejo por aquela e invisto aqui. Ponto. Isso é uma decisão, uma deliberação. Isso é vontade. Ele decidiu qual. Agora, vou pegar todas. Não vou pegar nenhuma, provavelmente, mas segundo, ele vai entrar no processo dissipativo. Ele vai cair onde? Numa retórica baixa. Ele vai cair num jogo de sedução. Sedução é retórica, gente. Má. Sedução é um jogo retórico mau. Ele vai ficar racionalizando que a outra deu um sorriso e que fez, que etc. Ele caiu no jogo retórico. E aí ele vai ficar racionalizando. Claro que aquela mulher me quer porque ela sorriu. Mas como ela sorriu, quer? Não, mas na racionalidade fala tudo, gente. Na racionalização, quero dizer. E na deliberação põe foco, etc. Então, assim, a retórica é nos tirar da dimensão desejante. A boa retórica, usada como auto-retórica formativa, etc. A má retórica é instigar o desejo. Fazer com que o desejo deixe o cara aflito e aí dá uma solução dipática de, então compra esse, faz aquilo, como ele vai ter uma pretensão de solução, racionaliza, fala qualquer besteira lá, que é melhor isso, melhor aquilo. O cara cai com a patinha. Isso mesmo. E aí a gente vai voltar para você ver o que é a deliberação. O problema, às vezes é muito difícil, tá, gente? Você saber se você faz algo porque você deliberou, eu tomei uma decisão por tal coisa, ou se você faz algo porque, ou se você, aquilo é só uma racionalização. Às vezes é fácil de entender que é só uma racionalização tola, às vezes é difícil. Aí tem aquele dilema que vem que o Spinoza pôs. O homem X segue a mulher Y porque a ama. Amo tal mulher, logo eu vou segui-la, vou investir nela, vou lá por meu tempo, vou dar atenção, vou fazer isso. Ou ele a ama porque segue. O cara já tem uma paixão, que pode ser uma paixão cega, pode até ser uma compulsão. E ele racionaliza a compulsão. Eu amo. Pode não amar, pode não ter sido uma vontade e ser puramente uma compulsão. Gente, pessoas racionalizando, subterfugiando compulsões, coisa complicada. Ao meu redor tem um monte. Ficam, racionalizam e dizem, etc. Então é muito difícil, porque aqui tem um mistério. Quem eu sou? Que no limite essa é uma resposta retórica. Quem sou eu? Igual um colega já trouxe aqui para frente. Como é que eu supero a maldade em mim? Achando mais essencialmente de mim. Boa parte da maldade é um ego. E na medida que eu vou aumentando a essencialidade da personalidade, tem uma tendência de diminuir a maldade. Agora, a retórica, quem sou eu? E aí, o que nós somos? Se você seguir uma doutrina ontológica aristotélica finíssima, nós somos a vontade. Se eu não sou um ser de vontade, que predominantemente eu tomo muitas decisões, pondero a decisão, reflito, medio, para isso eu já ordenei meus afetos, sou prudente e sábio, então eu sou ontologicamente. Se eu sou um ser imprudente, insábio, eu sou apenas uma matéria errática, enfim, eu sou uma matéria. Na doutrina aristotélica vai ser um servo e etc. Ou seja, temos muitos problemas, até de conceitos, vontade e desejo como sinônimos. Mas não são de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em boa medida, o desejo é quase o oposto da vontade. Quase o oposto da vontade. Isso é muito sério. O ser desejante é um ser fraco. O ser volitivo é um ser forte.
Não quer dizer que você não deva não ter desejo nenhum. Não ter nenhum desejo é um sinal de apatia, tá? É um sinal de depressão. É quando morreu. Agora, há desejos. O perigo é não ter vontade nenhuma. Se você não tem vontade nenhuma, você cai no aspecto do desejo. Que para Aristóteles chamaria de paixão. A paixão, o desejo aprisiona, a vontade liberta. Porque a maior força de vontade é exatamente você modular os seus desejos. Bom, não ser servo do desejo, e sim livre pela vontade. E essa questão é sutil. Mas a cultura social não consegue entender isso. Nós estamos num ambiente altamente desejante. Altamente desejante. Nós hoje temos uma ideia, inclusive vai ser o próximo encontro, tá? Nós vamos falar mês que vem sobre a felicidade em Aristóteles. Porque aqui tem um processo de felicidade envolvido. O conceito de felicidade hoje é a realização do desejo. Se você realiza muito desejos, você é feliz. Para a concepção clássica, aristotélica, agostiniana, atomista, platônica e de gente séria, a realização de todos os seus desejos é a tua tristeza. Exatamente. A realização da sua vontade é fonte de realização do teu ser, porque nós somos a vontade, de tal maneira que você se estabelece, etc., e você fica feliz. E a retórica é uma disciplina aplicada nesse formato, etc., que vai te permitir a extração dessa reflexão, etc. Agora pode ver quem vem a estudar retórica funcionalmente. Não, eu quero vender. Eu quero conseguir que o público vote. Eu quero ser cabo eleitoral. Eu quero, enfim, é um uso funcional da retórica. E aí a outra coisa é você extrair lá profundamente e estribar em cima dela para ir avante. Qual a profissão mais retórica, no bom sentido que há? Depois de tudo que eu falei, qual é? No bom sentido. No mau sentido tem milhares. Então. Mas, enfim, tem profissões que podem ser usadas bem, a retórica pode ser usada mal, obviamente, tá? Mas assim, no bom sentido, qual é uma grande profissão retórica? Terapeuta. Ponto. Claro que eu estou falando de bom terapeuta, não estou falando de picareta, estou falando de gente boa. Essa é a frase do Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Lembra que é um particular? Quem que é o auditório do terapeuta? O paciente. Quando um paciente está diante de um terapeuta, é o encontro com um ser mais heterogêneo. Há uma outra alma ali. É um ser que um terapeuta vai conhecer a anamnese dele. Vai conhecer a estrutura apática daquela pessoa. Vai conhecer os subterfúgios de que aquela pessoa se vale para reordenar aquela pessoa. Se você vai a um terapeuta muito bom, em duas sessões o cara entendeu o nó psíquico que está acontecendo. Entende? Em 2 semanas. Só que ele pode gastar 6 meses, 1 ano e meio, no patos, fazendo a elaboração afetiva para o camarada ter a verossimilhança, para ele ser capaz de entender o problema dele. E aí você conta o problema dele. Ponto. Caso clássico. Camarada não é amado pelo pai. Camarada não é amado pela mãe. Se for lá e falar, olha, o problema é que teu pai não te ama. O problema é que a tua mãe não te ama. O problema é esse, o problema é aquilo. O problema é isso seu. Se você falar isso pro cara para convencê-lo, e se a estrutura apática dele não permitir, ele pode não acreditar, ele pode matar o terapeuta, ele pode sair dali e pular da ponte. Não é um trabalho meramente de convencê-lo, é de persuadi-lo a mudar alguma coisa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que prepará-lo paticamente. Você pode gastar meses, ano, preparando as condições de disposição afetiva para ele conseguir resolver aquilo, e aí você apresenta, ó, o problema é esse. Só que agora você pode ouvir.
Essa é a grande função do trabalho terapêutico. É fazer uma retórica. Passar o cara de uma racionalidade. Todo mundo racionaliza. Não, é porque meu pai me pega no pé, porque eu não sei o que não fez, porque isso, porque aquilo, porque a sociedade, porque isso e tal. Aí você vai vendo, eles vai desmontando até que o cara fala, realmente. Em algum momento eu parei de decidir. Em algum momento eu deixei de conhecer quem eu sou. Em algum momento eu fiquei com esses desejos em desordem. Em algum momento eu isso, agora eu tenho condições de tomar vontade e partir. E é uma retórica. Aí a grande terapia é aquela que consegue fazer o paciente ser terapeuta dele mesmo a partir de uma facilitação, a partir de um trabalho. Aí ele põe o eixo e ele faz a autorretórica. Porque o terapeuta está fazendo uma retórica de conduzir a pessoa para um lugar. Tá? Mas se é um bom terapeuta, está ajudando, está mostrando, pondo em ordem para a pessoa voltar a um senso de vontade. Se você pegar as terapias, por exemplo, tomistas, a terapia tomista, que está em grande emergência agora, ela vai dizer claramente que o nó psíquico central das pessoas é a mentira. Isso que eu estou chamando aqui de racionalização e etc. também entra nessa categoria que os tomistas vão dizer da mentira. Só que você não pode chegar num cara e falar, olha, você está contando mentira. E tudo na tua vida é uma mentira. A tua vida inteira é uma grande fraude. Você vai ter que ir preparando o cara pela beirada, montando e montar estratégia. Do mesmo jeito que o retórico tem que ter estratégia de como chegar no auditório dele. O terapeuta já entendeu o jogo. Só que ele tem que ir ao longo do tempo montando a estratégia singular, mais circunstancial possível para aquela alma que está ali. E a partir dessa estratégia ele ir conduzindo o processo que vai levar a pessoa a uma persuasão mais eficaz da mudança de rumo que ele tem que fazer mais. E aí você racionaliza quando ele pode receber essa racionalização. Isso tudo estava em germe em Aristóteles. Muito antes do trabalho terapêutico existir, é que já existia de forma indireta. A filosofia tinha essa pretensão educadora de alma, não só de dar conhecimentos objetivos como uma presciência, tá? Mas ela já tinha um trabalho de ser essa purga razoável. Tá? E é o que eu vou mostrar aqui, um caminho para isto. Não é o único caminho, é um caminho, mas não é o único. Tá? Grandes fontes clássicas para a autorretórica. Eu vou deixando aqui 3 indicações de fontes clássicas. Gorgias, em que é um discurso de Platão, é um discurso que nós lemos, inclusive, no curso de Trivium, tá? Ele desmonta a retórica sofística. A retórica de Aristóteles, uma grande obra, uma obra maravilhosa essa obra. Mostra a estrutura da atividade retórica, mostra a estrutura dos catálogos dos afetos humanos, os tipos de emoções, e mostra essa dinâmica que eu coloquei aí, do ethos, do pathos e do logos em grande detalhamento. É uma obra maravilhosa. Gorgias é um diálogo fácil de ler. A retórica é moderada. E aí, na minha opinião, a grande obra ética que vai mostrar, e aí vai responder muita pergunta que o colega trouxe aí, a relação da prudência e a vontade, que é a Ética Nicômacos, que é uma obra que vai espancar o esquema de que nós temos que ter virtudes intelectuais e morais. Intelectuais para bem discernir, morais para ter firmeza de fidelidade ao discernimento. E isso ou seja, uma coisa é eu entender, outra coisa é eu ter força de vontade, a fortaleza para ser fiel ao entendimento, etc. Essa aqui é uma referência. Ano que vem eu vou soltar, aqui em 2024, eu vou soltar na Casa da Crítica um curso extenso sobre o Ética Nicômacos. Oportunamente faremos sobre a retórica, mas enfim, deixa o tempo vir. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.